meus amigos! Hoje eu quero trazer um assunto especial para vocês. E esse assunto, na verdade, todos já ouviram falar, pregadores falaram, você mesmo já leu. É o verso 32 de João capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já conhece, não é? Então vamos fazer uma análise sobre esse texto bíblico e derivarmos do texto as verdades necessárias para a nossa vivência espiritual. Você sabe para quem Yahushua fez essa proposta? Claro, para os fariseus, para os judeus, os homens que se arrogavam filhos de Abraão, não era? O mesmo ele faria para os homens que hoje se arrogam ser filhos de Deus, não é mesmo? Então, vamos analisar. Os fariseus se achavam autênticos como qualquer religioso hoje. Eles tinham reputação dentro da seita judaica, do mesmo modo que os líderes de religião têm reputação dentro da sua seita cristã. São religiosos igualmente aqueles que se diziam filhos de Abraão do antepassado. Diziam que eram descendentes de Abraão, porém agiam como se não fossem. Não digo toda a cristandade, porque eu sei de onde ela procede. Mas muitos que estão vivendo dentro da religião são prefigurados filhos de Abraão espiritual. É para estes que eu falo. Para aqueles que estão dentro da religião, porventura ouvirão a minha voz e sentir-se-ão filhos de Abraão pela fé no Espírito. Este povo precisa ouvir a voz de Yahushua dizendo: se creres na verdade, a verdade vos libertará. Eu preciso falar, meus amigos. Nenhum membro de religião cristã tem a salvação de Yah consigo. Essa é uma verdade que para muitos é um absurdo. Eu entendo que muitos não saibam ou não queiram mesmo aceitar o que eu estou falando, mas os filhos de Yah que estão na religião a salvação de Yah é Yahushua, esse que a religião chama Jesus. Do mesmo modo que os fariseus não tinham a salvação de Yah, que é Yahushua, os que estão aqui dentro das religiões também ainda não têm a salvação de Yah, que é Yahushua. E é por isso que eu estou aqui, para ver se de algum modo posso salvar alguns da minha família espiritual. Profeticamente já foi dito em João capítulo 11 que os filhos do Eterno estão espalhados por toda a terra. Se alguém quer conhecer a verdade, é necessário que guarde os mandamentos do Eterno. Porque quando o mestre falou aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no verso 32, faz-se necessário que você deva ler o contexto imediato, que é o verso 31, para saber como você pode conhecer a verdade. Você, é claro que ele falou para os judeus, mas você que está ouvindo ele também agora, você pode aderir ao verdadeiro conhecimento segundo as suas palavras, que está escrito no capítulo 8 de João, verso 31 a 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como? Veja o verso 31, que diz: se guardardes os meus mandamentos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Então você precisa ser um conhecedor da verdade, mas primeiro tem que guardar os mandamentos de Yahushua. É compreensível a rejeição desta mensagem por parte dos pastores e líderes religiosos. O fato é que já estão mal acostumados com as mentiras que lhes asseguram. Pensam eles que têm o Messias só pelo fato de ser pregador, pastor, líder, orador. Mas se eles conhecem a história dos fariseus,
com certeza sabem que os fariseus eram homens religiosos e de grande reputação dentro do regime judaico e se arrogavam santarrões e puritanos, porém não tinham a salvação de Yah, que é Yahushua, e continuaram rejeitando até a morte. É só observar o que o mestre disse para um dos mais renomados fariseus do seu tempo em Israel, o Dr. Nicodemos. O Mashiach expressamente disse: se não nasceres de novo, não poderás entrar no reino dos céus. Dizem que Nicodemos representava ali um católico que precisa nascer de novo para ter a salvação. Na verdade, não tem nada a ver com católico, não tem nada a ver com pecador. Nicodemos ali estava representando um de nós, já faz parte da vida de Yah, porém não tem a salvação que é Yahushua. Jamais o Eterno colocaria um homem como Nicodemos para representar uma coisa insignificante. Nicodemos estava ali representando todo o povo do Senhor que precisava de arrependimento para poder nascer da água e do Espírito, tornando-se filho de Abraão por meio desse processo espiritual. O Messias não comentava com Nicodemos a respeito da vida eterna, mas a respeito do reino milenar. Nicodemos era um israelita de peso, mestre e observador das leis, porém precisava nascer de novo para se tornar filho de Abraão pela fé em sua posteridade, que é o Messias. Gálatas capítulo 3, versos 13 a 20. Essa conversa de Nicodemos com o Messias não tem nada a ver com convenções de pessoas lá do meio do mundo. Isso tem relação com a vida do Messias e aqueles que já são de Yah, que precisam aceitá-lo como Salvador para poder reinar com ele no seu milênio. Na verdade, quer você aceite, quer não aceite, a mensagem do encontro do Messias com Nicodemos é para todos os religiosos. Seja pastor, seja líder, seja mestre ou leigo, qualquer que não se arrepender para nascer da água e do Espírito, não entrará no reino do Messias. João 3, 1 a 6. Todos têm que, a partir de agora, tomar a sua decisão de ser batizado com o Espírito Santo para o perdão dos pecados, para nascer de novo e assim poder herdar o reino do Messias. Eu sou a voz que te guiará pelo caminho da verdade e da vida. Ninguém irá a Yahushua se não for por mim. Seja inteligente e faça uma comparação das duas situações históricas do nosso povo. Veja, as religiões do tempo do Messias esperavam o Messias, o Salvador. Quando o Messias apareceu, quase ninguém o recebeu. Por quê? As religiões do tempo do Messias apenas trocaram de rótulos. E os homens não são na carne os mesmos fariseus, mas no Espírito. Portanto, a verdade tem que ser dita. Nenhuma denominação evangélica tem Yahushua como Salvador, mas eles têm Jesus. E Jesus não é o filho de Yah. E eu estou aqui apresentando Yahushua, a salvação do povo de Yah. Nenhum líder denominacional tem o Messias consigo, do mesmo modo que os judeus não tinham, exceto aquele que o recebeu. Os evangélicos também não têm, exceto aquele que receber hoje o Messias. Pode acreditar que é o mesmo Messias que nunca se misturou com as religiões do seu tempo e nem os seus apóstolos, continua o mesmo, restrito e sem contaminação com o mundo religioso, principalmente hoje que as religiões estão infectadas com o vinho da prostituição babilônica. Mas não é só isso. Observe que quando o Senhor falou sobre liberdade, ele não estava falando diante de usuários de droga, de beberrões, mas diante de autoridades da lei, que por sua vez se julgavam imaculados, a ponto de ficarem estupefatos diante da ousadia do Messias. Na verdade, o Messias falava da liberdade dos pecados,
da carne e do espírito. O Messias deixou bem claro que a liberdade não se encontra em religião, mas os fariseus e escribas eram extremamente religiosos. Mesmo assim, estavam presos aos pecados. Uma pergunta aos pastores, líderes e evangélicos: vós que não aceitais as evidências elucidadas, arrogais, pois, ser mais justos que o emissário Shaul, que fora aluno de um dos mais renomados mestres de Israel, Gamaliel, que era um israelita nato da tribo de Benjamim, zeloso das coisas do Senhor, irrepreensível? Filipenses 3, 4-6. Porém falou de si próprio: todos nós pertencíamos a este quadro, porque vivíamos nos desejos da carne, éramos como objeto da ira do Senhor. Imaginem que ele, o Saulo de Tarso, não era menor que nenhum de nós, mas se revelou pecador, mesmo sendo um autêntico religioso fariseu benjamita. E ele prossegue dizendo: mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu grande amor, quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados contra o Senhor, ele nos deu a oportunidade de vivermos no seu reino, nos concedendo vitória pelo sangue do Messias, porque na verdade a vida eterna é um dom do Eterno, Romanos 6:23, mas a salvação dos pecados que nos impedem de sermos adotados como filhos do Eterno depende do Messias, Mateus capítulo 1, verso 21. Não esqueça que a salvação não tem nada a ver com a vida eterna. A vida eterna é um dom do Pai, Romanos 6:23. E a salvação é um ato divino da parte do Pai para nos limpar de todos os nossos pecados. Por exemplo, os israelitas e gentios predestinados têm o dom do Pai, que é a vida eterna, mas poderá não ter o Salvador, ou seja, tem a vida eterna, mas não tem a salvação. Porque a salvação depende de quem quer se salvar. Veja, o Senhor deu a vida eterna no Messias, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 11. Esse foi o primeiro passo para que houvessem homens para reinar com o rei Yahushua. Depois, vendo o Senhor que no seu reino santo não poderia fazer parte dele homens pecadores, mandou o Messias para salvar aqueles que quisessem fazer parte do seu reino. Eis aí a grande proposta, a oportunidade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade é para que o homem seja livre, apto e pronto para reinar com o seu filho, o Messias, o Mehushihai. Quem quiser salvar sua vida para o reino, tome a sua cruz e siga-o, porque sem ele ninguém entrará no reino dos céus. Essa é mais uma das verdades que o povo de Yah, que está no meio da religião, precisa saber. Se eu não fui muito claro, então me adicione no meu Face, Ivan Lopes, e nós poderemos conversar e tirar as suas dúvidas.